os laços de afinidade, a sihr. Então nós dissemos, já explicamos nasab. Agora vamos explicar o sihran, que é afinidade. Os laços de afinidade são aqueles estabelecidos por união de um dos esposos aos parentes do outro. Tá? Então, existe uma união, não é? Do esposo, não é? Um homem se casa com alguém, logo os parentes deste alguém se tornam seus afins. Tá claro? Esses são os laços de afinidade. Nós chamamos cunhados, não é? Então, os cunhados são afins. Tá? E todos os outros que entram na nossa relação por via do matrimônio. Como é evidente, este vínculo não tem como raiz a consanguinidade, que é um facto biológico, mas sim o facto de cariz social, que é um contrato matrimonial. Há uma celebração, há um casamento que gera esta relação familiar. Então, esta relação familiar é chamada de afinidade. Está claro? Tem outro elemento essencial aqui na família. A afinidade. Falamos do parentesco, vamos falar agora dos afins. Quem são os afins? A sogra. Vamos definir a sogra. É aquela mulher, não é? De quem descende a sua esposa, não é? Então, a mãe dela ou a mãe do pai dela, e assim sucessivamente lá para fora. Sogro e mais para cima, não é? Então temos sogro, a sogra, sua sogra, neste caso. Sogra é sogro sempre, não é? Temos a enteada, a filha da sua esposa. Imaginemos que alguém casa-se com uma mulher B que já tinha filho numa relação com C. Então aquela menina se torna enteada sua. Então é afim. Há aí uma relação de afinidade. A musahara. Então, e também existe um conceito que se chama hurmatul musahara. Assim como temos os mahar, pessoas vedadas por consanguinidade, temos pessoas vedadas por afinidade. Então, a filha da sua esposa se torna vedada pelo matrimônio. Ao se casar com a mãe, a filha se torna vedada para si. Ah? Então, e nesta categoria de enteada cabem também, quer dizer, a filha do, não é, ou neta e assim sucessivamente, tá? Mas desde o momento que entram por via de matrimônio. A nora, que é a esposa do filho proveniente do seu tronco. A esposa do filho. Nora tem um filho seu proveniente do seu tronco. Então a esposa é nora. Está? É sua nora. O mesmo ali nasce o impedimento, que se aplica à madrasta também. Está claro? Então, a esposa do seu pai, pela mera consumação do ato contratual, quer dizer, nikah, está? Simplesmente pelo nikah, mesmo sem que tenha ocorrido uma cópula, mesmo antes do jimá, da cópula. Então, a nora, está claro? Basta o seu filho se casar. No masjid já está vedado. Mesmo que ocorra um talaq depois do coisa, antes de saírem do masjid, onde normalmente têm sido celebrados os casamentos, que pode ser em casa também. Então, logo depois da celebração do casamento, haver talaq, esta pessoa já se encontra vedada perante o seu pai. Então, a nora fica vedada pelo simples ato ou contratual, pelo simples ato contratual, o nikah em si. Imam Abu Hanifa defende que os impedimentos por laços de afinidade não só ocorrem pela consumação do ato contratual, pelo nikah, mas também se estabelecem pela ocorrência, não é, contravertida do adultério. Vamos lá, uma ocorrência ilícita do adultério. Então, quando um homem, não é, mantém uma relação ilícita de adultério, então, nesta relação de adultério, gera proibição ou gera esta vedação por afinidade. Quer dizer, ao manter-se, ao se cometer adultério com uma mulher,
se torna logo vedada a sua filha, que ela tenha tido numa outra relação, automaticamente. Está claro? Esta proibição se estabelece pela ocorrência do adultério e não só. Não só adultério. Vê, muita atenção a esta questão, chama-se a masala de hurmatul musahara, não é? A vedação, a proibição com base na afinidade. Esta proibição se estabelece pela ocorrência do adultério e não só, mas também com a ocorrência dos seus preliminares. Mesmo que não ocorra o adultério, a cópula como tal no adultério, mas a intimidade preliminar do adultério também gera o hurmatul musahara, a vedação por afinidade. Se torna logo a filha desta senhora ou a mãe, se tornam vedadas para si para sempre. Então, preliminar, estamos a falar de carícias, beijos, um olhar para as genitálias com desejo. Imam Abu Hanifa vai a este pormenor para ser preciso no que é, naquilo que causa o hurma, a proibição, com base em afinidade. Logo, se uma mulher, em questões práticas já, se uma pessoa casada pratica o adultério ou se envolve em preliminares, como carícias, beijos, vão olhar as genitálias um do outro, né, com uma mulher, que é mãe ou filha da sua esposa, o seu matrimônio fica absolutamente inválido. Isto na escola de Imam Abu Hanifa. Vamos repetir. Muito importante este mas'ala, que muitas pessoas desconhecem. A prática do adultério com mulher A, não é? Que tem filhos ou filhas, aliás, que tem filhas B, C e D, não é? Gera proibição entre esta pessoa e esses B, C e D, e as filhas da mulher A. Gera. E se o indivíduo está numa relação de nikah matrimonial com alguém e pratica adultério com a sua mãe ou com a sua filha, logo este ato gera, quebra, invalida de forma absoluta o matrimônio, o seu nikah. Isso na escola de Imam Abu Hanifa. Está claro. Outras escolas discordam com este posicionamento, pois defendem que o adultério não estabelece impedimento algum, já que por si o adultério é uma ilicitude e não tem forças para criar qualquer hukm shara'i, qualquer relação juris-islâmica, com base numa prática adúltera ou numa relação adúltera. Mas isso não é a escola de Imam Abu Hanifa, mas é a escola de Imam Malik, Shafi e Hanbali. Não é? E eles vão mais. Dizem que Allah subhanahu wa ta'ala, depois de ter alistado taxativamente as causas de impedimentos no Suratul Nisa, no versículo 23, onde Allah subhanahu wa ta'ala não inclui como elemento causador de incompatibilidades ou de vedação, de proibição, não é? O adultério. O adultério não vem lá como um dos elementos que causa hurma. Não é? Qualquer forma de impedimento. Havemos de ver esse versículo com mais detalhes, mas vou ler já o versículo, não é? Que estatue a permissibilidade para todo o resto. Allah subhanahu wa ta'ala primeiro elenca taxativamente as pessoas que estão vedadas. E nessas pessoas vedadas, essas três escolas dizem que aqui esta numeração é taxativa. E depois, no final, Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Allah, depois de ter enumerado, diz que o quê? Deixou permissível o resto. Vamos ver este versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala estatui a permissibilidade para o resto, e foi-vos permitido, Allah diz no Corão, na Surah An-Nisa, e foi-vos permitido o que estiver além disso. Então, com esta base, uma vez que Allah subhanahu wa ta'ala ali não mencionou de forma taxativa o versículo, o adultério como causa, como geradora, causa que gera a proibição, logo eles afastam-se deste posicionamento do Imam Abu Hanifa. Mas atenção, volto. O Imam Abu Hanifa defende
que a prática do adultério gera, sim, não é? Relações juris-islâmicas, tanto que há laços de afinidade, aliás, de parentesco que se estabelecem ali, e também há há proibições. Estamos a ver aqui que é Hurmatul Musahara, a proibição com base em afinidade. Logo, uma pessoa casada, ao praticar adultério com a filha da sua esposa ou com a mãe da sua esposa, a sua relação fica absolutamente inválida, quer dizer, é uma relação já impossível de se restituir. Portanto, o versículo havemos de ver, havemos de analisar, não é? Mais à frente, este versículo que estabelece as proibições. Ok. Outras pessoas, a última aqui que vamos falar, que são duas irmãs, de forma cumulativa. Então, também há a proibição musahara aqui, não é? Há por afinidade. A segunda irmã está ligada consigo por afinidade, logo, não é possível haver matrimônio com ela. Está claro? Ok, nós já vimos aqui, vimos então a sogra, a enteada, a nora, e agora estamos a ver a irmã da esposa. Está claro? Então, estão vedados, existe uma relação de afinidade com eles. Vamos agora terminar a nossa aula falando um pouco sobre os laços de leite, a rada'a. Os laços de leite são aqueles que se estabelecem pelo facto de ter mamado leite no período da amamentação, durante os 2 anos da sua infância, os primeiros 2 anos da sua infância, ou de ambos terem compartilhado uma ama de leite comum, não é? Partilharam, ter uma ama comum, duas pessoas, uma menina e um rapaz, que mamaram, sendo de origens diferentes, famílias diferentes, ao mamarem na mesma mãe, se estabelece um vínculo, um laço entre elas, de que chama-se laço de leite. Está claro? Portanto, o Islã estabelece um vínculo jurídico, familiar, fundado no aleitamento, não é? Instituindo daí o laço de ama, ou irmandade de leite, não é? Um exemplo prático agora, vamos para aquele versículo final, aqui só estava a falar desse aspecto de leite, mas o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre as proibições e fala sobre os laços, todos esses que acabamos de mencionar, Nasaban wa Sihra, Allah detalha no versículo onde diz حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Allah subhanahu wa ta'ala diz: foi-vos proibido esposar vossas mães, vossas filhas, vossas irmãs, vossas tias paternas, vossas tias maternas, vossas sobrinhas via de irmão, vossas sobrinhas via de irmã, vossas amas de leite, vossas irmãs de leite, vossas sogras, vossas enteadas que estão em vossa tutela, provenientes de vossas mulheres, não é? Aquelas com quem tenhais coabitado, não é? No entanto, se não tiverdes coabitado com elas, não é? Com as mães, não há impedimentos sobre vós. E as esposas de vossos filhos, noras, provenientes do vosso tronco, e unir-se, quer dizer, também está vedado, e unir-vos em matrimônio com duas irmãs. Então, estás com uma, a outra está vedada. Salvo nos casos antecedentes, quer dizer, esta revelação. Na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala é indulgente e misericordiosíssimo. Surat Nisa, ayat 23. Este versículo estabelece os impedimentos
de contrair matrimônio com base num vínculo existente entre as partes e fixa assim os impedimentos, os maharim. Portanto, os maharims, não é? Que é um vínculo, não é? Que existe através do qual se torna vedado, proibido contrair matrimônio. Mahram é um instituto familiar constituído por aqueles com quem, se a pessoa se encontra proibido de contrair matrimônio, seja por via de parentesco, de afinidade ou de leite, são maharim. Este é o termo equivalente à parte da família mais próxima, família, vamos chamar aqui, nuclear nas nossas ciências juris islâmicas, e relevante para a delimitação de direitos, deveres, desde a prestação de alimentos, da habitação, assim como para a qualificação de sucessores por causa de morte, mortes causa. Estamos a falar de sucessores morte de causa aqui, o irafa, herdeiros, né? Para a constituição de herdeiros. São estes critérios que são usados, estes são os principais familiares da pessoa. Meus caros irmãos, eu quis até aqui apresentar-vos o conceito da família e os elementos essenciais na família. Para não prolongar mais, quero agradecer a vossa participação nessas aulas. Espero que possam, não é, aderir, escutar, acompanhar essas aulas, são importantes. Há aspectos que nós ignoramos, não sabíamos, que vamos aproveitar, aprender e partilhar com os demais. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين